Instituições financeiras prevêem inflação mais alta para o país este ano. Reforma trabalhista completa 2 anos em vigor e ainda gera polêmica. É que ela trouxe alterações nas relações de trabalho, mas esbarrou em questionamentos da Justiça. As procissões de Nossa Senhora do Rossio, o fim de semana foi cheio delas. Teve a motorizada, a ciclística e também a marítima. Hoje você confere mais um depoimento de devoto da Santa na série Gratidão. E veja também o final de semana em Trindade. Devotos do Divino Pai Eterno de todo o país foram até a capital da fé de Goiás para demonstrar o seu amor e a sua gratidão. O JBN de hoje está começando. Olá, uma ótima noite para você. Hoje é segunda-feira, dia 11 de novembro de 2018. Muito obrigado a você que está nos acompanhando em todo o país. A gente começa essa edição falando de economia. Instituições financeiras brasileiras prevêem uma inflação mais alta para este ano. A previsão dela, calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, já teria passado de 3,29% para 3,31%. Já para os anos seguintes, as previsões se mantiveram desde a última divulgação do Banco Central. Para 2020, está prevista uma inflação de 3,60%, 2021 em 3,75%. Já para 2022, os economistas esperam uma inflação de 3,50%. Essas estimativas são feitas por meio de pesquisas a instituições financeiras e são elaboradas toda semana pelo Banco Central. O principal instrumento usado pelo banco para controlar a inflação é a taxa básica de juros, a Selic. Quando o Comitê de Política Monetária, o Copom, reduz a Selic, a tendência é que o crédito fique mais barato, incentivando a produção e o consumo, reduzindo o controle da inflação e estimulando a atividade econômica nacional. Já quando o Copom aumenta a Selic, a meta é conter a demanda aquecida e isso causa reflexos nos preços, já que os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. O mercado financeiro continua esperando que a Selic encerre 2019 e 2020 em 4,50% ao ano. Para 2021, a expectativa é que a taxa Selic termine o período em 6% ao ano. Para o fim de 2022, a previsão é de 6,50% ao ano. A estimativa de expansão do Produto Interno Bruto, o PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos aqui no país, foi mantida em 0,92% este ano. Já para 2020, a projeção subiu de 2% para 2,8%. Já as expectativas para 2021 e 2022 permanecem em 2,50%. Já para o dólar, a previsão é de que a cotação da moeda permaneça em R$ 4,00 até 2020, pelo menos. Hoje, a reforma trabalhista completa 2 anos em vigor. A reforma trouxe alterações nas relações de trabalho, mas também esbarrou aí em questionamentos na Justiça. E isso trouxe insegurança jurídica para colocar todas essas mudanças em prática. No entanto, após aí esses anos com saldo negativo, ou 3 anos de saldo negativo, o país voltou a criar vagas de emprego com carteira assinada, especialmente a partir de 2018. A última taxa de desemprego divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, foi de 11,8% no trimestre encerrado em setembro deste ano, 2 pontos percentuais a menos que o trimestre encerrado em novembro de 2017. Além disso, o número de desempregos nos 2 períodos teve pouca variação. Em novembro de 2017, era de 12,6 milhões. Em setembro deste ano, foi de 12,5 milhões de brasileiros que procuravam por um trabalho. De acordo com os dados do Instituto, o aumento da população ocupada se deu pela informalidade, com empregos precários e sem registros de carteira. Em setembro, eram 38,8 milhões de trabalhadores informais, o equivalente a 41% do total de ocupados no país. A reforma trabalhista criou a modalidade de trabalho intermitente, que é uma prestação de serviços em períodos alternados, em que o trabalhador
trabalhador é remunerado de maneira proporcional somente pelo período trabalhado. Além disso, a prestação de serviços esporádica deve ser registrada em carteira e há direitos trabalhistas previstos como férias e 13º proporcionais, além do depósito do FGTS. Desde a entrada em vigor da nova lei trabalhista em novembro de 2017 até setembro deste ano, foram criadas 115.300 vagas na modalidade de trabalho intermitente, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério da Economia. O número de postos gerados representa 12% do total de vagas criadas no mesmo período no país, ou seja, 962 mil. Cerca de 70% dessas vagas foram abertas nos setores de comércio e serviços. Nós vamos agora para o intervalo e na volta você confere o final de semana de procissões em Paranaguá. Elas foram feitas em honra a Nossa Senhora do Rossio. Teve a procissão motorizada, a ciclística e também a marítima. Nós já voltamos, não saia daí. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Muito bem, estamos de volta com o JBN desta segunda-feira. Obrigado mais uma vez pela sua audiência aí de norte a sul do país. Motorizada, ciclística e marítima. Este final de semana foi marcado em Paranaguá por várias procissões em honra a Nossa Senhora do Rossio. Ontem, mesmo debaixo de chuva e muita chuva, quase 1.000 pessoas foram para o rio Itiberê participar de uma das mais tradicionais dessas procissões, que são realizadas, então, durante a festa de Nossa Senhora do Rossio, a padroeira do Paraná. Desde as 8 da manhã, a movimentação no pier da Rua da Praia era grande. E quem pensa que a chuva desanimou os fiéis está enganado. Que desânimo que nada. O pessoal pulou cedo e ajudou a colorir o visual que estava cinza. A sombrinha foi um acessório indispensável para quem veio participar da procissão marítima em homenagem à padroeira do Paraná no domingão chuvoso. E foi assim o tempo inteiro. Ticket na mão para entrar no barco e guarda-chuvas na outra para tentar fugir pelo menos um pouco da água. Acordou cedinho, veio pra cá e a chuva não vai atrapalhar? Não vai atrapalhar. A fé é mais que a chuva. E a senhora? A fé remove montanhas, né? Então a gente está aqui hoje, né, para prestigiar a Nossa Senhora do Rossio. E é isso. E você, pequenininho, veio participar também? Ele pela primeira vez, né? Ser bonito. Caiu da cama assim. Você acordou bem cedo hoje para vir participar da procissão? Sim. Por quê? Porque senão a gente se atrasa e não vai mais. Oi, bom dia. Todo mundo pulou cedo hoje para vir participar? É sim, a fé nossa é grande, né? Estamos aqui, é um sacrifício que a gente merece por Nossa Senhora do Rossio, a gente faz tudo, né? Não tem mau tempo que atrapalhe. Não, nem pode chover até canivete que a gente vem. E para não fugir à regra, teve quem deixou para comprar o bilhete para entrar no barco na última hora. Nesse caso, a solução é tentar dar aquele jeitinho brasileiro. Mau tempo não atrapalhou a procissão? Não vai atrapalhar a tua participação na procissão? Não. Por que não? Eu estou aguardando o ingresso ainda. Eu não comprei o meu. Comprou? Deixou para comprar na última hora? Porque eu sei que todo ano tem aqui, né? E agora esse ano parece que não tem. Vai ficar de fora. É o jeito, né? Vamos aguardar aqui, né? Cerca de 800 pessoas estiveram na 16ª procissão marítima em homenagem a Nossa Senhora do Rossio, padroeira do Paraná. A imagem foi trazida até a Capitania dos Portos pelo padre Dirson, recepcionado pelo capitão de mar e guerra Rogério Antunes Machado e pelo Dom Edmar Peron. O Santuário do Rossio é para todo paranaense um lugar sagrado. Esta compreensão muito nos ajuda a viver
este ano da festa do Rossio. Ela foi encontrada e onde a gente cuida com muito carinho para que todos os paranaenses possam passar por aqui e se sentir em casa, né? Se sentir entre irmãos. Isso é o que é mais importante. As 25 embarcações saíram do rio Itiberê e seguiram em direção à Igreja Matriz. A imagem foi conduzida em uma embarcação decorada com flores e balões pela Capitania dos Portos, que deu suporte à procissão. Em embarcações motorizadas ou remando, os fiéis demonstraram respeito e devoção à santa. No pier próximo à igreja, a imagem da padroeira do Paraná deu boas-vindas aos fiéis que foram chegando aos poucos. Depois do desembarque, as pessoas seguiram a imagem que foi carregada por integrantes da Marinha do Brasil até o altar da Catedral, lugar onde centenas de pessoas aguardavam Nossa Senhora. O encerramento da procissão foi com a celebração da missa campal. A bênção final ficou por conta do bispo da Diocese de Paranaguá. O Senhor esteja convosco. Bom, essa procissão foi ontem, domingo, né? A procissão marítima, mas no sábado, mais de 100 pessoas participaram da 8ª procissão ciclística, também em homenagem à Rainha do Paraná. Com as bicicletas enfeitadas, os fiéis se reuniram em frente à Rádio 104 FM, antiga difusora. Robson é pintor e emprestou uma bike para participar da procissão. Esse aqui eu emprestei do vizinho para seguir a procissão dela, né? Que todo ano a gente vem, né? Às vezes dá certo você estar com a bicicleta sua, às vezes se a gente não tem que, né, correr atrás. Aí eu estava na praia ontem, vim hoje só para a procissão da passeio ciclística. Além de participar aí da procissão com Nossa Senhora, ainda mantém a saúde em ordem, né? Graças a Deus, né? Em primeiro lugar é a saúde, né? Tem que manter a saúde para poder sempre estar do lado dela, né? Seguindo ela. Noemi é dona de casa e veio agradecer pela graça recebida. E esse ano eu estou participando porque eu fui operada da coluna, fez 1 ano e eu estou aqui hoje para agradecer de bicicleta. Já participou das outras também ou só da ciclismo? Das outras também. Vou e volto. Agradecendo pela graça recebida. Sim, agradecendo pela graça recebida. É muito gratificante participar, né? Além de você seguir Nossa Senhora, ainda mantém a saúde em ordem, pedalando um pouco. Ah, com certeza, né? Entre os participantes, o vice-prefeito de Paranaguá, Arnaldo Maranhão, e a esposa Mona Lisa. De acordo com o casal, o esforço valeu a pena. Vale com certeza. Seja a procissão marítima, seja a ciclística, seja a principal de todas, que é a ida e vinda para o santuário. Vale para agradecer a Deus, agradecer a intercessão da mãe do Rossio. O incentivo para a pedalada veio da esposa. Você conseguiu convencer ele a pedalar um pouco? Consegui, faz tempo que eu tento convencer ele, agora vai, né? É por uma boa causa. Se Deus quiser, amém, em nome da Senhora. Amém. E por volta das 4 horas da tarde, iniciou a procissão. Mesmo com chuva, cerca de 100 pessoas participaram da 9ª edição da procissão ciclística, em louvor a Nossa Senhora do Rossio. A procissão ciclística durou cerca de 40 minutos e a chegada no santuário foi o momento mais emocionante, com oração, sorteio de uma bike e a bênção das bicicletas. O padre Vanderlei é do estado de Minas Gerais e há muitos anos vem a Paranaguá para a festa da Padroeira do Paraná. Vi a festa da Padroeira do Paraná, Nossa Senhora do Rossio. Tem sido para mim, nesses últimos 12 anos que eu venho participando, uma alegria muito grande, uma graça muito especial. Participar de momentos como esse agora, a bênção dos ciclistas, ontem a bênção dos motoristas, a procissão marítima no dia de hoje foi belíssima, maravilhosa também. Cada evento que vai acontecendo vai nos dando essa graça de renovar
renovar a nossa fé, renovar o nosso desejo de estar juntos como irmãos, servindo a Deus na comunidade aqui do Santuário de Nossa Senhora do Rocio. É isso aí, olha, a segunda moto-romaria, também realizada no sábado, reuniu aí uma centena de motociclistas e motoristas tradicionais também, né? O evento, foi organizado pelo Motoclube Bodes do Asfalto, por meio da subsede do Litoral do Paraná. E a chuva, mais uma vez, não deu trégua. Mas a fé, como disse a senhora na reportagem anterior, move montanhas, né? Os veículos saíram da paróquia São João Batista. Muitos estavam decorados com balões nas cores que remetem à santa. O percurso durou quase 1 hora e passou pela área central da cidade antes de seguir para o bairro Rocio. Ao chegar no santuário, os motoristas foram acolhidos pelo padre Vanderlei Souza. No momento da recepção, houve a coroação de Nossa Senhora e uma bênção. O sábado amanheceu chuvoso, mas de acordo com o organizador do evento e coordenador do Motoclube Bodes do Asfalto, Carlos Alberto de Azevedo, o grupo decidiu fazer a moto-romaria com ou sem sol. E o tempo não atrapalhou mesmo a programação. Essa expressão de fé é um momento de confraternização dos motoristas de todo o litoral e também de receber as bênçãos de Nossa Senhora do Rocio, que para essas pessoas é a sua protetora diária. Muito legal, né? Olha, o JBN está exibindo desde a semana passada uma série de reportagens especiais sobre a devoção a Nossa Senhora do Rocio. A festa da Padroeira do Paraná está na edição de número 206 e hoje você vai conhecer a história de fé da devota Neuza. A Dona Neuza traz consigo uma eterna gratidão a Nossa Senhora do Rocio. Ela conseguiu vencer o medo através da sua fé. Vamos conhecer essa história. Faz 9 anos atrás, eu precisava fazer uma cirurgia. E eu já tinha feito uma antes. E era uma cirurgia simples, uma laqueadura. E eu passei muito mal, muito mal. Deu rejeição de ponto e eu sofri muito. E eu tinha prometido para mim mesma que nunca mais eu fazia uma cirurgia. Que eu perdi a vida, mas não fazia uma cirurgia. Aí quando eu passei mal, que o médico falou que eu precisava passar uma cirurgia, eu disse para ele, eu faço qualquer negócio, menos cortar. E ele disse, não, tem que cortar. Aí eu entrei em pânico e comecei a procurar outros recursos, né? E procurei uma ginecologista em Campo Mourão, para que ela fizesse alguma coisa queimado, ou qualquer tipo de negócio, menos cortar. Aí os amigos e irmãos começaram a falar que não adiantava, que tinha que fazer cirurgia, mas o medo era muito. Aí eu vi que a santa passou, era Nossa Senhora do Rocio, e o povo falaram, né? E eu disse, hoje eu tenho que ir na igreja nem que chove canivete. Então a senhora não conhecia? Não conhecia. E tinha um padre acompanhando, que era acho que daqui, e o padre começou a contar a história dela. E eu pedi, né, que ela me desse o sinal, que se fosse para mim morrer na cirurgia, não deixasse eu ir fazer. E se fosse para bem, que eu queria, eu precisava de coragem. Aí o padre daqui um pouco revelou na frente que tinha uma pessoa que ia passar por uma cirurgia e era para ficar tranquilo que a Nossa Senhora do Rocio ia estar do lado. E eu me encorajei, cheguei em casa e falei, pronto, agora eu vou. E eu fui, menina, até eu entrar no centro cirúrgico, eu chorava muito. Mas eu entrei e eu senti uma paz e fiz a cirurgia. Foi mesmo que nada, não sofri nada. E é o que eu passo para meus netos, né? A fé. São religiosos, mas os adolescentes, né? Que é o jovem que a gente vê, para eles acreditar, crer que realmente milagre existe. A senhora pretende voltar mais vezes para cá? Sim, mas quando eu vim, quero trazer todos meus netos. Que eles queriam vir e eu não quis trazer, achei que era trabalhoso, mas agora eu vi que não é. Eu posso trazer todos. Tá aí mais uma história de devota, né? Hoje por meio da Dona Neuza. Amanhã nós trazemos mais uma. A gente vai agora para mais um intervalo e já veja as notícias do Vaticano e como foi o final de semana em Trindade. Nós já voltamos.
O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar e a missão da FIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta e agora para ficarmos por dentro das notícias do Vaticano com Silvanei José. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Um bom início de semana a todos vocês. Não há vida onde se tenha a pretensão de pertencer somente a si mesmos e viver como ilhas. Nessas atitudes prevalece a morte. Foi o que afirmou o Papa Francisco ao rezar ao meio-dia de ontem, junto com os fiéis e peregrinos na Praça São Pedro, a oração mariana do Ângelus. Depois desta peregrinação terrena, o que será da nossa vida? A esse quesito existencial, o Papa respondeu em sua alocução ao comentar o Evangelho do 32º domingo do Tempo Comum. No trecho de Lucas, capítulo 20, versículos 27 e 38, Jesus oferece um ensinamento sobre a ressurreição dos mortos ao responder a uma pergunta insidiosa dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição. A pergunta faz referência a um caso paradoxal. De quem será esposa na ressurreição uma mulher que teve 7 maridos sucessivos, todos irmãos entre si, os quais, um após outro, morreram? Jesus, porém, não cai na armadilha e replica que os ressuscitados no além, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Com esta resposta, explicou o Papa, antes de tudo, Jesus convida os seus interlocutores, e também a nós, a pensar que essa dimensão terrena em que vivemos agora não é a única, mas existe outra, não mais sujeita à morte, em que se manifestará plenamente que somos filhos de Deus. É de grande consolação e esperança ouvir estas palavras simples e claras de Jesus sobre a vida além da morte. É disso de que precisamos no nosso tempo tão rico de conhecimento sobre o universo, mas tão pobre de sabedoria sobre a vida eterna. Por trás da interrogação dos saduceus, prosseguiu o Papa, se esconde outra ainda mais profunda. Depois desta peregrinação terrena, o que será da nossa vida? Jesus responde que a vida pertence a Deus, o qual nos ama a ponto de unir o seu nome ao nosso. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. A vida subsiste onde há relação, comunhão, fraternidade. E é uma vida mais forte do que a morte, quando é construída sobre relações verdadeiras e laços de fidelidade. Do contrário, acrescentou o Papa, não há vida onde se tem a pretensão de pertencer somente a si mesmos e viver como ilhas. Nessas atitudes prevalece a morte, é o egoísmo. Eu vivo para mim mesmo, estou semeando morte no meu coração. Em suas saudações, após a oração de ontem, o Papa mais uma vez voltou a falar do Sudão do Sul, pelo qual nutre um afeto muito particular. Dirijo um pensamento especial ao querido povo do Sudão do Sul, disse ele. Com a lembrança ainda viva do retiro espiritual para as autoridades do país realizado no Vaticano, em abril passado, desejo renovar o meu convite a todos os protagonistas do processo político nacional, a buscar aquilo que une e a superar aquilo que divide, em espírito de verdadeira fraternidade. O Pontífice recordou que pretende visitar o país proximamente e que o povo sul-sudanês sofreu muito nos últimos anos e aguarda, com grande esperança, um futuro melhor, sobretudo o fim definitivo dos conflitos e uma paz duradoura. Exorto os responsáveis a prosseguirem sem cansar, disse, o empenho em favor de um diálogo inclusivo na busca do consenso pelo bem da nação. Além disso, expresso
o auspício de que a comunidade internacional não deixe de acompanhar o Sudão do Sul no caminho da reconciliação nacional. Convido todos a rezarem juntos por esse país, pelo qual nutro um afeto especial, recordou mais uma vez. E depois dessas palavras, os fiéis na Praça São Pedro rezaram com o Papa uma Ave Maria. Além do conflito político irresoluto, o Sudão do Sul tem que enfrentar as cheias que causaram a morte de mais de 50 pessoas e milhares de desabrigados. O país declarou estado de emergência, recordamos, na semana passada. Francisco manifestou também a sua preocupação com a crise que eclodiu na Bolívia depois que Morales foi declarado vencedor das eleições de 20 de outubro. Convido todos os bolivianos, disse o Papa, em especial os protagonistas políticos e sociais, a esperar, com espírito construtivo, num clima de paz e de serenidade, os resultados do processo de revisão das eleições, atualmente em andamento. O país sul-americano vive uma crise depois das eleições de 20 de outubro, quando o Tribunal Eleitoral confirmou a vitória do presidente Evo Morales para um 4º mandato até 2025. Todavia, a oposição e os comitês cívicos denunciaram fraude e exigem a renúncia do mandatário. Desde então, as manifestações a favor e contra Morales já causaram pelo menos 3 mortos e 385 feridos. Logo após o apelo do Papa, o presidente anunciou sua decisão de renovar o Tribunal Supremo Eleitoral e convocar novas eleições. Todos temos a obrigação de pacificar a Bolívia, afirmou ele. Na tarde do último sábado, o Papa Francisco foi até a Basílica Lateranense para a celebração da Santa Missa. No dia em que a Igreja celebrou a dedicação da Basílica de São João de Latrão, o Papa reuniu-se com a sua diocese, a Diocese de Roma, para presidir ali a Santa Missa. A Basílica Lateranense, recordamos, é considerada a Igreja-mãe de todas as igrejas de Roma e do mundo. Portanto, esta festa celebra a unidade com a Sé Romana. Antes da cerimônia, o Papa encontrou-se com uma delegação do movimento ATD Quarto Mundo para rezar a oração dos fiéis junto à lápide em homenagem às vítimas da miséria que se encontra no adro da Basílica. A lápide é a cópia da original inaugurada em 17 de outubro de 87 em Paris, onde estão incisas as palavras: lá onde os homens estão condenados a viver na miséria, os direitos do homem são violados. Unir-se para que sejam respeitados é um dever sagrado. Existem outras 30 cópias em vários países. O movimento também está presente no nosso Brasil. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. E nós agradecemos mais uma participação do Silvonei, né? Olha, o fim de semana em Trindade, você já sabe, é o ponto de encontro de romeiros de todo o Brasil. São pessoas que enfrentam longas distâncias para estar mais perto aí do Divino Pai Eterno. Veja só na reportagem. No último fim de semana, devotos do Divino Pai Eterno lotaram o Santuário Basílica em Trindade, capital da fé de Goiás, para louvar e agradecer as bênçãos alcançadas. Aí eu fiquei internada por 3 vezes, com a pressão emocional. Pressão emocional, crise psicológica. E tive da UTI, sem fala. Aí, a partir do momento que a minha menina levou água benta, passou na minha cabeça, eu senti aquela luz assim, ó, me levantando. Aí, no íntimo do meu coração, eu não conversava mais. Eu pedi a Deus que desse força, me retribuísse a vida de volta, que se eu tivesse a minha vida de volta, eu desse a minha vida de volta, eu vinha, a primeira oportunidade, eu vim aqui dar esse testemunho e colocar um spot no Divino Pai Eterno. E hoje eu estou aqui para cumprir essa grande graça. Minha filha fez cirurgia e, através das novenas, ela está recuperando bem, graças a Deus. E eu tenho um grande testemunho do Padre Pelágio,
que pela recuperação de um amigo meu, que ele era guia meu, continua sendo guia meu, só que não pôde vir por problemas de saúde. E pedi pela recuperação dele, ele está se recuperando graças ao Padre Pelágio, a intercessão do Padre Pelágio, Divino Pai Eterno, ele está se recuperando muito bem. É o José Afonso, que ele tenha grandes vitórias na vida. Essas são as graças, uma das graças, muitas e muitas graças que eu já tenho recebido. São várias as caravanas que chegam para participar das celebrações na casa do Pai. Muitos romeiros vivenciam essa devoção pela televisão e se alegraram com a oportunidade de vir até aqui. Acompanha muito pela televisão, né? O Padre Robes, as orações do Padre, a missa dele, as novenas, todo mundo segue pela TV. Agora com a TV do Divino Pai Eterno aumentou mais a audiência lá com o pessoal. A caravana do seu José Célio vem há 10 anos e percorre mais de 1.000 quilômetros para chegar aqui. São mais de 16 horas de viagem e dessa vez 90 romeiros, mas ninguém veio desanimado. Todo mundo alegre, sorrindo, todo mundo adorando a viagem. Muito bom. E cada ano está aumentando mais. Nós começamos com um micro-ônibus, já estamos com 2 ônibus grandes e o ano que vem possivelmente estaremos com 3 ônibus já. Quem também ficou muito tempo na estrada foi o Padre Ademir, com os devotos da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Serranópolis, em Minas Gerais. 15 horas percorridas para se colocar diante do Pai Eterno. Enfrentamos mais de 15 horas de viagem, com muita oração, muito canto, muita partilha de alimento, muita reza e sem faltar aquela alegria para chegar aqui ao Santuário do Pai Eterno e receber todas as bênçãos. Então, para nós é muito gratificante cada ano que vimos aqui e voltamos mais fortalecidos já pensando no ano seguinte. E o religioso fez questão de destacar a importância de estar presente neste templo santo. Para mim é uma alegria muito grande, porque a visita aos santuários ela é bíblica, né? O próprio Jesus, quando completou a idade maior, ele também foi ao santuário. Então, para nós, sacerdotes, é um momento também de renovação da fé, de estar junto do nosso povo e sentir como é bom estar nesse momento de romaria, que isso fortalece muito a nossa fé e nos anima ainda mais na caminhada. Ele co-celebrou a Santa Missa ao lado do reitor do Santuário Basílica, Padre Robson de Oliveira, que destacou a passagem bíblica em que os saduceus tentam ridicularizar a fé na ressurreição. Em sua resposta, Jesus nos convida a levantar o olhar para além do nosso cotidiano. Afinal, a ressurreição é um mistério que se alimenta por meio da fé. Irmã, creia com retidão, tenha uma fé mais firme, cada vez maior. Não fique pulando de galho em galho. Não fique em religião que te convém, porque te convém. Acredite no Deus da vida, no Deus dos vivos, no Deus para quem tudo vive. E faça bom uso das oportunidades que Ele te concede nesta vida. Ser cristão é morrer com Cristo para que com Ele seja ressuscitado. Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Essa é a grande esperança que deve ser alimentada no coração de cada devoto do Pai Eterno, para que assim tenham a vida eterna. Olha, sábado, como todos vocês que acompanham a TV Pai Eterno sabem, é dia de Palavra do Pai, né? Lá em Trindade. E mais uma vez, muita gente marcou presença no Cine Teatro AFIP para acompanhar a reflexão com o Padre Robson de Oliveira. No Cine Teatro AFIP, em Trindade, aconteceu mais uma edição do Palavra do Pai, com o Padre Robson de Oliveira. Um momento de reflexão que serviu para aproximar os devotos que vieram de perto e de longe. É uma alegria muito grande, eu estando em casa todos os dias, assim que abre o programa, eu já estou ali assistindo e vivendo as palavras maravilhosas de exemplo que o Padre Robson dá para a gente. É um ânimo, é cortesia de Deus para com a gente, com os pecadores, e a gente sente o Pai Eterno muito mais próximo da gente.
O Padre Robson é uma pessoa iluminada, que a gente percebe que os exemplos que ele dá, muitas vezes até dele, é o exemplo que a gente vive no dia a dia. Então é muito importante assistir essa palestra. Hoje aqui, quando eu entrei, eu senti emocionada. Como diz assim, o Espírito Santo chegou até a gente muito mais perto, porque é muito importante a gente participar nesse momento. O Padre Robson de Oliveira escolheu um tema super atual: a solidão. Todos nós devemos colocar nossa confiança, nossa alegria, nosso sentimento de pertença em Deus. As pessoas que confiam nas pessoas somente ou que depositam suas alegrias, sua felicidade pessoal, familiar, nas pessoas, no sangue, na carne, elas acabam se frustrando, elas podem se frustrar, elas podem também ser enganadas, elas podem viver uma vida que perde o sentido. Não posso pôr meu sentimento, meu sentido de viver na carne ou no sangue, no ser humano. Meu sentido de viver e a alegria do meu viver, ela está em Deus, na comunhão com Deus. Isso seja sozinho ou bem acompanhado, sozinho ou mal acompanhado. Eu preciso estar sempre na presença de Deus para que eu tenha uma vida cheia de sentido e sem solidão. O público acompanhou com muita atenção. Devotos de todas as partes do país. O Acúcio veio de São Paulo para realizar um sonho de uma pessoa que ele gosta muito. Hoje eu vim trazer a minha sogra aqui, que é um sonho dela vir aqui conhecer, né, ver um Padre Robson. Então eu trouxe ela para cá para conhecer. E ela assiste aos programas do Padre Robson, então ela é apaixonada, ela gosta muito, ela se sente muito bem. E a gente também entra com ela, muitas vezes eu assisto junto com ela, né? 6 horas da manhã ela já está lá, a partir das 6 da manhã, e vai ao longo do dia também. Uma luta que precisa ser travada contra a solidão é o uso errado das redes sociais. As redes sociais são um grande instrumento da modernidade, é muito útil usar esse instrumento para a própria vida, para o trabalho e também para o entretenimento. Mas quando se torna aquilo parte da sua vida, ao ponto das estatísticas dizerem que quase que se usa 8 horas por dia de redes sociais aí, então a gente começa a perceber que as pessoas têm muitos amigos nas redes sociais e muito pouco relacionamento humano, principalmente nos tempos atuais, que realmente engrandece o coração. Amigos virtuais não são aqueles que realmente você pode dialogar e conquistar um relacionamento que seja fecundo e que engrandece a alma. Não estou criticando redes sociais, veja bem. Eu estou dizendo que as redes sociais podem levar a uma solidão profunda, a uma falta de sentido para a vida e a uma ilusão de estarmos acompanhados. Todo sábado, aqui no Cine Teatro AFIP, as pessoas têm a oportunidade de viver um momento muito especial de fé e também de aproximação com o Padre Robson de Oliveira. Lembra lá no início da matéria que eu falei do genro que teve a oportunidade de trazer a sogra? Olha quem está do meu lado, a dona Maria Madalena, que veio lá de Jundiaí. Eu quero saber o que a senhora achou. Gostou do Palavra do Pai com o Padre Robson? Mas olha, o senhor sabe que eu conheço o Padre Robson desde quando ele se formou. E hoje a senhora teve a oportunidade de ver o Padre Robson aqui de perto. Ele falou sobre um assunto muito atual que é solidão. O que a senhora achou? A solidão não é boa, mas como... Eu gosto muito de rezar, porque o resto ele pode dizer rezo, mesmo trabalhando, né? Assim, lidando na casa, fazendo comida, arrumando cozinha, estou rezando. Então, para mim, eu vou falar a verdade para o senhor, eu não tenho solidão, não tenho. Porque a senhora reza? Isso. A senhora saiu lá de Jundiaí hoje, veio para Trindade. A senhora já agradeceu o seu genro que te trouxe? Sim, eu agradeço. Eu falo para todo mundo que ele é um bom genro. Para minha filha, para os filhos e também trabalhador. Tá com moral com a sogra. Pois é. Tá vendo? Grande moral. Eu também agradeço, viu, mamãe? Minha sogra que chama de mamãe. Agradeço muito pela oportunidade de conhecer você, de conhecer a senhora. Eu aprendi muita coisa também com a senhora, sobretudo no campo da oração. Tá aí, que bacana, né, gente? Essa relação de sogra e genro aí é de mãe e filha, e filho, literalmente, né?
Bom, é com essa história que a gente termina a edição de hoje do JVN. Muito obrigado aí para você que está do outro lado, esteve aí durante todo o jornal nos acompanhando. Você fica agora com o programa Eclésia. E a gente volta a se ver amanhã, né, às 8 da noite. Uma boa noite para você então e até lá.